Biologia dos tumores. O gene é a unidade fundamental da hereditariedade. É uma sequência de nucleotídeos distintos que fazem parte de um cromossomo. Cada gene codifica uma determinada sequência de uma cadeia polipeptídica que forma, enfim, as proteínas. Ou como diria o filósofo Cristiano Henrique aos 6 anos de idade, é aquela escadinha que dá origem à vida. Um gene pode ser essencial para o controle de regulação, de divisão celular e, se mutado, pode aumentar sua atividade e estimular o processo proliferativo celular. Um gene normal gera uma proteína normal. Um gene mutado pode não gerar proteína ou gerar uma proteína danificada e assim ser responsável pelo surgimento e proliferação de células malignas. Nessas condições, denomina-se gene em seu estado usual, ou seja, não mutado, de proto-oncogene. E quando mutado e hiperativo, em decorrência de uma mutação específica, chamamos de oncogene. Chama-se gene supressor de tumor um gene que, em situações usuais, tem função regulatória no processo de proliferação celular, de forma que, se ele for inativado por uma mutação, esse papel regulatório se perde e assim ocorre uma exacerbação do processo proliferativo. A proteína danificada não faria sua função habitual de inibir essa divisão celular, consequentemente gerando uma hiperproliferação celular. Muitas vezes também, os genes supressores de tumores estão ligados ao processo de reparo do DNA, o qual é responsável por corrigir erros que porventura ocorram durante a replicação do DNA. Portanto, mutações que inativem genes supressores de tumores podem também, além de intensificar o processo de proliferação celular, levar à presença de mais erros no DNA celular e assim contribuir para a instabilidade genética da célula. Porque a situação normal seria o P53 atuar reparando danos do DNA ou causando apoptose dessas células danificadas. Ele perdendo essa atuação, essa função, ocorrerá a formação de clones e mais clones de células danificadas e esses danos acumulando ao longo do tempo causarão o surgimento da célula cancerosa. A base do conhecimento da biologia dos tumores reside na descoberta de que o aparecimento de tumores pode ser consequente tanto da ativação de oncogenes, por exemplo, o MYC e o RAS, como por meio de mutações dos genes de supressão tumoral, por exemplo, o APC e o P53. P53 é considerado o guardião do genoma e, quando mutado, está presente em mais de 50% das células tumorais. Uma das formas de se levar à alteração de genes pode não depender
das mutações, mas sim da diminuição ou aumento da produção de uma proteína correspondente. São as chamadas alterações epigenéticas, que, e um desses processos mais conhecidos é a metilação. E o resultado da metilação de certas regiões ditas promotoras leva ao silenciamento de genes supressores tumorais e genes de reparo, sem haver, portanto, mutação ou alteração no DNA. Já existem estratégias de interferência medicamentosa nesses mecanismos epigenéticos, como, por exemplo, os agentes hipometilantes que inibem a metilação, exemplificado sobretudo pela decitabina há bastante tempo, que é utilizada em pacientes portadores de mielodisplasias. Por muitos anos, as alterações no processo de divisão celular condicionadas tanto por oncogene e inativação de genes supressores de tumores foram considerados as principais causas do processo de formação dos tumores e, consequentemente, era o principal alvo para o tratamento de neoplasias, fazendo uso de drogas quimioterápicas que interferiam no ciclo celular. Posteriormente, alterações no processo de morte celular programada, a conhecida apoptose, que fisiologicamente se encarrega de eliminar células senescentes, passaram a explicar o acúmulo de células neoplásicas em alguns tumores com baixo índice de mitoses, como é o caso dos linfomas foliculares. Em seguida, novas descobertas revelaram que muitas células tumorais não se tornavam senescentes graças à sua capacidade infindável de se dividir, gerando novas células filhas, a chamada imortalização, por alterações da telomerase, que é uma enzima responsável pelo encurtamento progressivo das porções distais dos cromossomos ao longo das múltiplas divisões celulares de uma dada célula. Então, assim, a partir de um dado comprimento cromossômico mínimo, dispara-se um processo de morte celular, né? Ou seja, um processo apoptótico que não ocorrendo em células tumorais, elas se tornam imortalizadas e contribuindo assim para o aumento do tumor. Curiosamente, esse processo já se tornou conhecido em 1951 com a criação da chamada célula HeLa, coletada a partir de um câncer de útero da paciente Henrietta Lacks, que faleceu em 1951, cujas células continuam a ser produzidas e utilizadas por laboratórios no mundo todo, principalmente em pesquisas in vitro sobre câncer, tuberculose e AIDS. A inter-relação estreita entre o estroma subjacente ao tumor e o processo de regulação de sua proliferação celular e da manutenção das células tumorais, além do fundamental papel da formação de novos vasos, a chamada angiogênese, foi o próximo passo do conhecimento da biologia tumoral para a manutenção do tumor e de suas metástases. Processo bastante estudado pelos laboratórios na produção de agentes antiangiogênicos tumorais. Uma visão esquemática desses eventos
que levam em última instância à cancerização de uma célula, pode ser de extrema utilidade na visão geral da biologia de tumores. Esse modelo foi criado por Hahnemann e Weinberg já no ano de 2001 e difundido até os dias de hoje. Nesse esquema, nós vemos os diversos pontos de surgimento do processo carcinogenético e os pontos de atuações das diversas substâncias utilizadas no tratamento quimio-imunoterápico.